Desde o primeiro e polêmico bebê de proveta, já se foram 35 anos. O britânico Robert Edwards, pioneiro da fecundação in vitro e Prêmio Nobel de Medicina de 2010, nos deixou agora em 2013, depois de uma importante missão cumprida. Mas a medicina de reprodução humana tem novas e importantes questões, marcos e nomes contundentes no Brasil e no mundo. O meu convidado de hoje, por exemplo, já trouxe quase 1000 crianças ao mundo, que nasceram a partir de tratamentos e processos de fertilização acompanhados por ele. Dr. André Luiz da Costa, paulista, 46 anos, é especialista em ginecologia e obstetrícia, com 18 anos na área de reprodução humana e atua hoje nos estados do Piauí, Ceará, Maranhão e Rio Grande do Norte. É formado pela Universidade de São Francisco, em São Paulo, é especialista em ginecologia e obstetrícia na maternidade de Campinas, com passagem pela Unicamp, Hospital Pérola Byton, em São Paulo, e Valladolid, na Espanha. É também especialista em ginecologia e obstetrícia pela Febrasgo. É membro da Sociedade Brasileira de Reprodução Assistida, de Reprodução Humana, de Ginecologia Endócrina, da Sociedade Americana de Medicina Reprodutiva e da Sociedade Europeia de Reprodução Humana e Embriologia, além de acreditador de novos centros de reprodução na América Latina pela Rede Latino-Americana de Reprodução Assistida. Ele é delegado da Sociedade Brasileira de Reprodução Humana, aqui na região do Piauí, e presidente da FUNSAPRE, a Fundação Social de Saúde Reprodutiva e Assistência e Pesquisa. Além disso, nosso convidado, Dr. André, tem trabalhos publicados em revistas nacionais e internacionais na área de ginecologia e reprodução humana, além de participar de cursos e congressos como palestrante. Ele podia morar em qualquer lugar do mundo, mas escolheu o Piauí, onde está há 12 anos. Aqui e em outros estados também, realizando um trabalho fantástico de medicina reprodutiva. Aliás, realizando o sonho de famílias, mães e pais de terem um filho. Quase 1000 crianças, um marco, uma responsabilidade. Doutor André, é com você que a gente conversa agora sobre esse assunto tão importante que é a questão da reprodução humana. Mas antes da gente falar dessa área e saber onde você chegou aí, eu queria um pouco saber por que o Piauí. Como eu disse, você poderia morar em qualquer estado, escolher o nosso estado, está aqui há 12 anos. Você tem 2 filhos, um dos seus filhos, inclusive, nasceu aqui, né? Você e a sua esposa, a Dária, que é arquiteta, o Arthur e a Laura, quer dizer, constituiu uma família aqui e fica na ponte aérea para outros estados, mas não abre mão do Piauí. Por quê? Foi o destino que me trouxe aqui. Né? Eu trabalhava em Piracicaba, depois de formado, ginecologista e obstetra. Trabalhava em Piracicaba e Santa Bárbara do Oeste. Tinha 2 consultórios, trabalhava muito, né, como obstetra, trabalho bastante. E conheci o Dr. Roger Abdelmaci em Avaré, na minha cidade. Ele tinha uma fazenda, foi me apresentado e ele convidou para eu ir conhecer a clínica dele. Daí eu consegui tirar 15 dias de férias. Um milagre. E daí eu fui para lá. E daí, chegando lá, ele falou assim, André, ele gostou de mim, falou assim, em vez de você ficar 15 dias, 2 meses, venha para ficar 2 anos. Daí foi uma viravolta na minha vida, 360 graus, né? Porque daí, e eu topei. Topei, fui para São Paulo e fiquei numa clínica. Na época, era a maior clínica da América Latina, com a maior tecnologia, e eu podia trabalhar numa área específica, e numa área que estava crescendo muito no Brasil, que era a reprodução humana. Isso foi há quanto tempo? Há 16 anos atrás. E aí, então, você resolveu por essa área. Mas aí você estava em São Paulo. A vinda para o Piauí foi uma consequência desse foco em reprodução humana. Porque saíam, pelo menos, 10 casais saíam daqui do Piauí e iam para São Paulo fazer tratamento. Então, como na época o Dr. Roger tinha uma amizade grande com o Hugo Napoleão, o senador na época, Hugo Napoleão, o deputado Ciro Nogueira, eles montaram a clínica aqui no Piauí. Então eu vim para cá já com toda a tecnologia de São Paulo. E aí os casais não precisavam mais viajar para fazer esse tratamento fora do estado. E daí eu comecei a ir para o interior. Eu fui para Picos, Oeiras, fui para São Raimundo Nonato. Viajou o estado quase todo. O estado todo e divulgando que
os casais tinham agora a chance de poder fazer um tratamento de reprodução com qualidade aqui no... Você lembra que a primeira entrevista que você fez quando chegou aqui, fui eu quem fiz? Lembro. Nesse começo, assim, porque a reprodução humana se falava, mas era algo muito distante. Apesar do Robert Edwards, da fertilização in vitro, que tem 35 anos esse marco, mas ainda não fazia tão parte do dia a dia das pessoas. E aí você agora, além de ser cidadão teresinense, é cidadão piauiense, né? Quer dizer, o Estado e a cidade, a capital, fizeram jus a essa dedicação sua como médico, a essa opção pelo Piauí. Recebi o título de cidadão piauiense agora, né? E só oficializou aquilo que eu já sentia há muito tempo de coração, que é ser cidadão aqui desse estado. Bom, essa é a parte do Piauí. Agora eu queria voltar um pouco mais. Por que medicina? Porque é interessante a história de vida das pessoas quando elas fazem a opção por uma área, né? Às vezes elas fazem por acaso, às vezes elas fazem por um percurso que as levaram a escolher aquela área. O seu caso, por quê? Você sempre pensou em ser médico? Sempre gostei, sempre eu gostava de cuidar muito das pessoas, dos animais. Então, às vezes tinha um pássaro ferido, levava em casa, ia lá consertar a asa dele e cuidava. A minha avó tinha algum problema no pé, eu tirava os calos do pé dela, fazia curativo. Então, eu sempre gostei, né? Só que eu estudei em escola pública, né, toda a minha vida. Daí fui fazer o exército, porque meu pai foi do exército, meu irmão. Então, eu quis também servir o exército. Daí eu servi o exército e nesse tempo, com 18 anos, eu montei uma empresa de cobrança. Né? Você fazia cobrança? Chamava Cobra, junto com um sócio que era cobrador. O nome de cobrança era Cobra. Nossa, que medo! Quando a cobra está te procurando. Só que, o que acontece? Ele me deixou na mão e eu é que tinha que fazer as cobranças. Você era bom cobrador? De jeito nenhum, né? Eu ia com o meu fusquinha, chegava lá, ia cobrar a pessoa, entra aqui, por favor, toma um cafezinho. Eu não tinha coragem de cobrar, ficava a com pessoa pena. Começava a dizer que estava em dificuldade, seu coração E daí eu não tinha dinheiro para pagar nem o combustível do carro. Eu falei, pai, eu quero fazer o que eu gosto mesmo, que eu sinto que é o meu destino, que é a medicina. Daí ele falou, então, vai. Daí eu fui, porque não tinha preparação à base, né? Então eu fui para São Paulo, capital, fazer a vestibular, fazer o cursinho, Campinas, e daí consegui passar, né? E a dificuldade, porque assim, meus pais não tinham condição financeira para... Você é de uma família humilde, simples, né? Trabalhadores, né? Meu pai era dono de loja, daí perdeu tudo, depois se formou em advogado mais tarde. Minha mãe também teve com dificuldade, não tinha nem dinheiro para comer na faculdade. E nessa dificuldade eu entrei na faculdade nesse período que tipo eles estavam reconstruindo a vida deles. E com o filho entrando na faculdade. De medicina, quer dizer. Medicina. Então tudo muito caro. E daí eles não tinham dinheiro para pagar a matrícula e o as início. mensalidades, né? E daí, nesse tempo, eu fiquei conhecido lá na classe, né? E o pessoal até me elegeu representante de classe. E eles viram a minha dificuldade, que eu ia ter que largar aquela faculdade que eu tinha iniciado ali nas primeiras semanas, e fizeram uma vaquinha, sem nem me conhecer direito, fizeram uma vaquinha, pagaram a matrícula e pagaram as primeiras, até meu pai conseguir o crédito educativo. Daí meu pai conseguiu o crédito educativo, na época não era 100%, era 70%. Eu comecei a trabalhar também, já vendendo instrumentos cirúrgicos. Já na área, e pegou a experiência da cobra, do cobrador. E daí já começou a vender. A necessidade faz. E daí comecei a vender e ajudar e consegui terminar a faculdade, me formar. E a emoção foi muito grande quando recebi o canudo e falei para meu pai, agora não precisa mais nada, que a partir de agora
Eu me viro, muito obrigado. Escolheu 2 áreas de ginecologia e obstetrícia e acabou na reprodução humana, que é incrível, porque o que eu acho fundamental da reprodução humana é que ela não é só uma área da medicina, né? Ela é muito mais que isso, né? Ela realiza o sonho de pessoas de aumentar a família, de terem filhos. É todo um desejo acalentado que você vem a partir de uma dificuldade, sei lá, de saúde, enfim, o perfil são dos mais variados. Que tipo de médico exatamente você é? Porque, por exemplo, eu tenho uma amiga que ela fez tratamento com você e ela me disse que no dia que ela fez várias tentativas, no dia que deu certo a gravidez dela, ela estava junto com você no consultório e se deu certo, disse que seu olho brilhava e você ficou tão feliz, parecia o pai da criança. De certa forma só que é um tratamento que você faz, né, na verdade. A gente fala o pai de brincadeira, mas ela disse que você ficou tão feliz, como é que é o envolvimento com o paciente nesse tipo de tratamento? Porque, assim, vocês são um pouco psicólogos, são um pouco advogados, são um pouco, sei lá, é muito complexo. É difícil a gente definir que tipo de médico eu sou. Eu procuro ser o mais humano e me colocar, isso não só na profissão, como na vida, no lugar daquele que está do outro lado. Né? Por quê? Porque você vai sentir toda a dificuldade, às vezes, aquele dinheiro que ele guardou para poder fazer o tratamento, quer dizer, um sofrimento grande para realizar o sonho. Uhum. Então, a gente sabe tudo isso que está, toda essa emoção, e a gente também vive essa emoção, porque a hora que tem um resultado positivo, a emoção é muito grande, é muito bom, porque está ajudando aquela família a constituir realmente a família. E, na verdade, a conexão que você faz como um médico de reprodução humana são conexões de toda a ordem. A conexão afetiva com aquela mãe, aquele casal, e uma conexão também com Deus, né? É uma outra coisa que eu sei sua, uma outra informação, que você todos os dias faz uma oração. Você todos os dias entrega o teu trabalho a Deus. É isso? Eu todo dia agradeço, é uma oração, é a oração do amanhecer, né? Que eu agradeço, obrigado, Senhor, por mais esse dia, obrigado pela saúde, pela profissão, pelos amigos, obrigado por ter tanto a agradecer e tão pouco a pedir. E peço a todos aqueles que me querem bem, que os torne melhores para que gostemos uns dos outros, como o Senhor nos ensinou, né? E agradeço a oportunidade de poder trabalhar e ajudar o próximo, né? E toda transferência que eu vou fazer, eu faço um pensamento positivo. E na hora da fecundação, né? Na hora da transferência, do embrião. Que é um momento especial, porque a partir daquele momento a gente não tem mais gerência nenhuma. É o embrião dentro do útero da mulher, então o útero, o embrião, eles é que vão, e é claro, ele lá em cima que vai decidir o destino. É bacana isso, porque assim, é raro a gente ver isso nos profissionais, né? De toda ordem. Eu sei que existem, mas eles são cada vez poucos, né? Cada vez menos profissionais entregam essa coisa da sabedoria, porque não é só você ser usado, é você ter a sabedoria, que é um dom também que você tem, que você desenvolveu, e você pedir para abençoar aquele momento. Porque, na verdade, é como eu falo, tem que ter conexões, de fato, né? Para ter permissões daquilo acontecer. Porque você está alterando a vida de uma pessoa, alterando para o bem, está trazendo um outro ser humano, né? Uma criança para o lar daquela pessoa. E aí eu imagino como é que não é ter feito isso. Muitas vezes isso ter resultado em mais de quase 1.000 crianças, mais de 900 crianças, né? Porque assim, não basta, Maia, tecnologia. Né? Tecnologia nós temos. O que tem de melhor no mundo, a gente consegue, compra, adquire e pode oferecer para a população. Mas não é só isso. Né? Então, é muito mais. Né? Então, para a mulher engravidar, ela tem que estar no equilíbrio físico, emocional, espiritual. Então, o médico tem que estar nessa sintonia com esse casal e não só o médico, toda a equipe. Né?
a Janaína, que está lá todo tempo aplicando as anjo que você indicações tem e está ajudando, o Juarez, a psicóloga Cildineia, que dá um A equipe apoio, toda, né, toda a que tá em equipe, sintonia. e o coração da clínica, que é o laboratório, a Gal, a Andréia, que estão lá trabalhando todo o tempo e 365 dias do ano. E você tem pacientes de outros países, além de outros estados. Nos estados que você atua no Nordeste, você também tem de outros países, né? Sim, tem a Guiana Francesa, da França, da Itália, porque aqui o tratamento acaba saindo mais barato, mais humano e com um resultado muito bom. E, na verdade, o que se tem de tecnologia a serviço da reprodução humana, o que tem no Brasil é o que tem no resto do mundo. Ainda mais que eu estou falando com um médico que vai a todos os congressos importantes, inclusive como palestrante, e que é membro, eu quase não acabo de dizer aquela quantidade da sociedade brasileira, da sociedade latino-americana, da sociedade americana, da europeia, né? Quer dizer, está em conexão com todo esse universo e está muito preparado para poder atender. A propósito, um fator que as pessoas sempre pensam que o casal, quando vai fazer a fertilização, é só a questão de querer ter um filho, mas às vezes também tem um fator limitador, que é a questão da saúde. Outro dia, eu estava pensando na questão dos soropositivos, por exemplo. Quer dizer, a mulher e o marido podem, mas se um deles é soropositivo, o marido é soropositivo, você tem que resolver isso. Ah, sim. É o que a gente chama de soro discordante. Porque às vezes tem um sêmen normal, é fértil, a mulher é fértil, só que se tiverem relação sem preservativo, ele pode contaminar a mulher e pode contaminar a criança que venha a nascer. Então, na reprodução assistida, a gente consegue, através de várias lavagens, da seleção do espermatozoide, fazer um processo chamado ICSI, injetando um espermatozoide dentro de cada óvulo e selecionando. E todos os casos que nós já fizemos, foram mais de 6 casos desses soros discordantes, todas engravidaram, todas tiveram as crianças e nenhuma foi contaminada, nem a mãe e nem a criança. Que segurança, né? Ter um filho com segurança, não correr risco, na verdade. E o melhor, esses pacientes sentiram que precisavam ter uma sobrevida maior. Então, eles procuraram fazer o tratamento para poder ver o filho. Até porque o Brasil é ponta nisso. O Brasil oferece um coquetel e o Brasil hoje é reconhecido pelo mundo inteiro na questão do tratamento do soro positivo por conta dos coquetéis. Uma outra curiosidade minha é, com essa mudança de costumes hoje, os novos arranjos familiares, por exemplo, existe já a demanda na área de reprodução humana por casais homoafetivos, por exemplo? Existe homoafetivos. Claro que existe, mas existe uma demanda importante hoje? Olha, importante ainda não, né? Mas existe uma procura e também de mulheres solteiras buscando fazer a reprodução assistida usando um sêmen doador também, ou aquelas que estão preservando a fertilidade, congelando os óvulos para no futuro, porque já sabem que com a idade vai caindo a fertilidade natural da mulher. Então, ela preservando com os 30 anos, aos 30 anos, os óvulos dela, quando ela tiver 40, 45, ela vai ter uma chance, como se ela tivesse 30 anos, de ter um filho com os próprios óvulos, com menor risco de malformação, de aborto, então, tudo isso. Você acabou de chegar da Espanha, chegou recentemente da Espanha, vai à Inglaterra, me parece agora, ainda esse semestre, Londres, né? Quer dizer, você, além de coordenar a tua agenda em 4 estados, de ter pacientes do Brasil e pacientes de fora, de outros países, você ainda coordena uma agenda como palestrante e também de congressos pelo mundo inteiro. Como é que você dá conta? Porque você só é médico, não pediu licença para ser onipresente, não, né? Não, realmente é corrido, né? É bastante corrido. Eu viajo cerca de 2.500 quilômetros por mês. Todo mês, 2.500 quilômetros eu percorro, né? É uma missão, é uma atividade missionária, digamos assim. Mas eu procuro, Maia, todo final de semana estar presente em casa. Para acompanhar o crescimento dos filhos e estar com a minha família. Claro. Porque um dos principais motivos de eu estar aqui é justamente a minha família, né? A Dária que me apoiou
de eu poder vir, porque se ela falar Se ela assim, tivesse, não quero Piauí, ir. não quero ir, não. Ou então né? chegar, passou um mês aqui, não, eu acho que eu quero voltar para minha cidade. Exatamente, não, ela Na verdade, veio... não foi só você que abraçou o Piauí, ela também, né? Os filhos também. Exatamente. Né? Vamos, já que a gente está falando de novo da família, vamos mostrar umas imagens? A gente tem imagens de congressos, da família, a gente vai apresentar a família desse médico que se tornou piauiense, agora de direito, porque ele é cidadão piauiense, começando com ele pequenininho. Aí você devia ter quantos anos? 4, 5 anos. 4, 5 anos, né? Ele já estava ali pensando em ser médico. Polaquinho, né? Aí você, numa das colações importantes, né? No decorrer da tua trajetória de ABC, escola. Diploma do Essa ABC. foto é clássica, né? Eu não tenho essa foto, você sabia? Não consegui guardar essa foto, mas é uma foto bem bacana. E você, naquele período do Exército, né? Que você disse que... Deu vontade de ficar lá? Não, depois que eu me formei em medicina, eu quase entrei para a aeronáutica. Mas daí eu passei na residência médica e desisti. Daí eu fui... porque a carreira de medicina também no Exército, na Aeronáutica, na Marinha, elas são bem sucedidas também, né? São muito bem avaliadas e valorosas. Aí é você, num dos seus momentos de lazer, é você cantando? Lá em São Paulo. Você canta, doutor André? Não canto não. Não, nem peça, senão seu Ibope vai lá para baixo. Mas aí, nesses momentos, quando você está de folga, né? Não precisa... Aí é o dia do casamento, né? Com a Dária. Gente, a Dária é arquiteta. 97. Pois é, vocês já estão casados? Desde 97. Desde 97, o primeiro filho, o Arthur 16 anos. Esse é o casamento que eu casei com ela 3 vezes, né? Foi no civil, de amor, Dária. Depois de 6 meses casamos no religioso e depois na lua de mel casamos no navio. Quando é o próximo casamento? Então, vamos, com a mesma mulher, isso que é bom, com a mesma mulher, quando é o próximo casamento com a mesma mulher. Quem veio para cá com meses ainda dos seus filhos? Foi o Arthur ou a Laura? O Arthur. O Arthur veio com 8 meses. Aí depois a Laura é teresinense. A Laura é teresinense. Falando neles, né? Olha aí, numa das viagens, né? Ainda bem que você arruma tempo para ficar com a família, como você disse que é importante, né? Aí você estava de papo. Pô, diário. O que você estava falando para ele? Papo de cabeça, papo de cabeça. Minha vida é um filme. Aí é uma das declarações de amor que boa parte... Nós temos muitas pessoas que vieram e constituíram família e moram no nosso estado, na nossa capital. Pessoas das mais diversas áreas. E essa campanha linda, Amo Teresina, ou Teresina Amo, no aniversário da cidade, foi bacana porque as pessoas puderam publicamente declarar o seu amor pela cidade, né? Aí você mergulhando... É esporte ou é só hobby mesmo? Quando eu tenho tempo, é hobby só. É hobby, né? Você não tem tempo de praticar nenhum esporte, né? Não, eu tentei o kite, comprei o kite, fiz aula de kite, só que eu não deu tempo. E cadê o kite? O que você fez? Tá guardado. Tá guardado, não vale, né? Aí a gente fez questão de mostrar essa foto, além de ser uma foto linda, é que ele está de barba. Então, quando você vê o doutor André de barba, é porque ele está de folga. Isso acontece pouquíssimas vezes no ano, né? Ou você tem tempo de tirar férias mesmo? Um mês de férias? Não tem. Eu aproveito, às vezes... Quase ninguém tira mais um mês de férias. É difícil. Né? É difícil. Aproveita. Então, pega uma semana, tira uma semana... Junta com o feriado, com o final de ano. Aí são os seus pais, né? Minha mãe faleceu ano passado. Aí tá só o seu pai agora. Meu pai agora. Ele mora em São Paulo atualmente, no interior de São Paulo. No interior de São Paulo. Aí foi o momento em que você recebeu a homenagem, né? O título de cidadão piauiense, aí junto com a Dária, olha aí, a Dária e as crianças, o Arthur, a Laura, o doutor André, nessa mesma solenidade na Assembleia Legislativa, né? Foi uma proposição do deputado estadual Edivaldo Gomes. Aí você recebendo a medalha do Mérito do Renascença, das mãos do governador Wilson Martins, né? Lá em Campo Maior. Lá em Campo Maior, uma solenidade que é muito prestigiada, muita gente recebe essa medalha, é uma medalha muito importante, a medalha mais importante do Estado, depois do título de cidadania. Aí você, ainda com a Dária, né? Aí deve ser no mesmo evento, né, em que vocês receberam, você recebeu. Aí com o doutor Dirceu, ele é da reprodução humana, pessoa de grande nome na reprodução humana do Brasil. Do Brasil, né? Esse é o Robert Edwards, né? Incrível você ter essa imagem com ele. Vocês se conheceram
Você tem noção do que é isso? Assim, conhecer o Robert Edward na tua área, que foi o primeiro a fazer essa fertilização, um passo importantíssimo para a reprodução humana, é um privilégio, né? Era uma pessoa muito boa, tipo, o assédio, ele era muito grande, mas ele dava atenção a todos. Imagino, né? Realmente. Um marco na área de reprodução humana. Aí é um dos eventos do bebê número 500, né? Toda vez que completa um número assim emblemático, vocês fazem um evento. Tem que fazer festa, e todos né? os bebês, todas as crianças... Não dá pra fazer festa toda vez que nasce, a gente faz uma festa... Aí já teve, então, o de 600, o de 700, imagina o de 1000. Me Então, convida, tá? Eu não vou ter nenhum filho de fertilização, olha, mas eu quero estar lá pela estatística, vai ser agora esse ano. Já? É. Nossa! Então significa dizer que tem muito mais pessoas recorrendo à reprodução humana e lançando mão disso para realizar o sonho de ter um filho, né? Tem aumentado bastante a procura. Até porque o perfil diversificou bastante, né? Como você falava. E também porque os valores foram diminuindo, porque quanto mais você, né, faz, acaba diminuindo os valores, né? Então, o acesso está maior. Inclusive, nesse congresso que você vai, por exemplo, qual a novidade nesse da Espanha, que você foi agora, esse semestre? Para agilizar ou tornar mais prático o atendimento. Teve alguma novidade nessa área? Sim, tem medicamentos novos chegando no Brasil, que você aplica uma dose da medicação e ela fica agindo por 7 dias, em vez de ter que tomar injeção todo dia. Né? Ah, tá. Tem uma cultura de uma secreção interna do útero que a gente pode ver o melhor momento de fazer a transferência. Olha só. Então, tudo isso, né, adequa a um orçamento, porque não são tentativas que você precisa ficar fazendo. É um tratamento focado que já tem aquele objetivo outra nova tecnologia, através da saliva, cerca de 190 tipos de doenças genéticas recessivas é possível detectar. Nossa. E daí, se o homem e a mulher têm essa doença recessiva, se os dois têm, eles têm um risco maior de ter uma criança. Daí eles precisam fazer uma avaliação genética do embrião antes de colocar dentro do útero. Isso é uma novidade, a gente já faz aqui no Piauí. Já faz aqui no Piauí. É fantástico isso, né? Porque você... Evitar uma doença grave. Uma doença grave, ter uma criança saudável, já vai cuidar disso. Esse é o nosso objetivo. Pois é o objetivo. E antes de encerrar a entrevista, eu queria falar de um trabalho fantástico que você faz como voluntário. Além de estar correndo nesses estados todos que você atende, de ter pacientes de outros países, de ir a todos os congressos, de ser membro daquela lista nacional e internacional de sociedades na área de reprodução humana, ginecologia e obstetrícia, você tem tempo de se dedicar a uma fundação nessa área como voluntário. Que fundação é essa, doutor André? É a FUNSAP, é a Fundação de Saúde Reprodutiva e Pesquisa, que foi fundada pelo Dr. Joaquim Castelo Branco. Ele é ginecologista e ele montou e eu ajudava lá nessa fundação. E daí ele faleceu e eu continuei, falei com a família, o filho dele, o Pedro, que não é médico, é engenheiro, mas falou: André, se você quer continuar o trabalho, e daí eu tive ajuda, estou tendo ajuda de outros médicos voluntários também, que é a doutora Ione, que é a presidente da sociedade, da Sopigo, o Tiago, que é filho do Dr. Valdir Pessoa, e a Marcele Avelino, que são pessoas novas que chegaram capacitadas na área de reprodução e estão me ajudando. A doutora Ione já tem uma experiência larga e ela faz reversão da laqueadura, então já ajudou muitos casais a conseguirem ter filhos. Então o nosso objetivo nessa fundação é oferecer os tratamentos em indução, inseminação, até chegar à fertilização in vitro. Ainda não conseguimos, porque a gente ainda não teve o apoio do público, né? Nem municipal, nem estadual. Mas estamos correndo atrás e vamos conseguir, se Deus quiser. Sem dúvida. Olha, adorei a entrevista, eu conversei com o Dr. André Luiz, que construiu ao longo aí de mais de 16 anos na área da medicina, uma referência na área de reprodução humana. Trouxe ao mundo quase 1000 crianças através de fertilizações, começou a fazer medicina sem um tostão no bolso,
porque a família não tinha condição de arcar com o sonho dele, que era ser médico. Através dos Amigos para Sempre, aquele que nós temos e que são poucos, né? Ele conseguiu começar a fazer o curso dele de medicina. Hoje é um médico de referência. Né? Quer dizer, ele não só se tornou o sonho dele realidade, mas se tornou uma referência na área dele de reprodução humana. E que bom que ele escolheu o Piauí, porque desses quase 1000 bebês, eu tenho certeza que pelo menos uns 50% ou 40%, não sei, porque ele tem pacientes de todos os lugares, como a gente mencionou, estão aqui no nosso estado. Muito obrigada por ter escolhido o Piauí. É muito bom ter profissionais e médicos do seu nível, com a sua sensibilidade, com a sua afetividade, né? Com a sua honradez aqui no nosso estado. Obrigada de verdade. Eu que agradeço e agradeço ao estado por ter me recebido tão bem e ainda recebe. A gente recebe bem, né? Ainda mais quem merece, a gente recebe melhor ainda, né? É isso aí. Esse é o Falando Nisso de hoje com o Dr. André Luiz, especialista em reprodução humana, mas ginecologista e obstetra. Se você quiser entrar em contato conosco, falandonisso@meionorte.com, para você sugerir nomes para o nosso programa. Nós temos também o nosso blog. Perdeu uma entrevista, quer ver de novo? meionorte.com/falando nisso. Você vai no nosso blog, no portal Meio Norte, tem todos os vídeos lá. E tem também no Facebook, facebook.com/falando MN. Não tem como não encontrar a gente, né? Vamos combinar.